Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto em diversos momentos de citar aqui no canal. E a passagem é aquela que diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Essa é uma das traduções para essa passagem. Está no livro de Oséias. Mas aí você pensa assim: poxa, professor Paulo, mas não era um vídeo que ia falar sobre Coca-Cola? E aí você está falando de Bíblia, o que é que tem a ver? Calma. Fica comigo que você vai entender tudo. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou ler para você como está escrito no hebraico. A mesma passagem, só que no hebraico. Aí ela está assim: meu povo foi silenciado por falta de conhecimento. Agora vem a continuação dessa passagem que normalmente o pessoal não lê. Que ele continua dizendo assim: por rejeitares o conhecimento, serás também rejeitado por mim. Quem está falando isso é Deus. Agora eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou trazer uma citação de uma pessoa que eu admiro muito e que se encaixa como uma luva nessa passagem da Bíblia. E eu estou falando do Dr. Joe Dispenza. E ele diz assim: na época da informação, a ignorância é uma opção. Aí agora eu te pergunto: existe alguém no mundo que não saiba que a Coca-Cola é um veneno para a saúde? Tem alguém que não saiba disso? Se todo mundo sabe disso, a minha pergunta é a seguinte: por que ainda assim as pessoas ingerem esse veneno? E pior ainda, por que é que tem pais e mães que dão este veneno para os filhos? Fica com essas perguntas aí na sua cabeça. Algum tempo atrás eu assisti um documentário que tratava do que a empresa da Coca-Cola estava fazendo com um manancial de água num determinado país. Estava destruindo. E o que é que acontece? Foi desde essa época que eu assisti esse documentário que eu decidi nunca mais consumir nada que venha dessa empresa. Um dia, inclusive, chegaram assim para mim: olha, tem essa água aqui, ela tem um pH excelente lá em cima. Quem era o fabricante desta água? Se não a Coca-Cola. Então eu já fiquei com o pé atrás. Espera aí. Eu olhei, realmente tinha um pH alto. E claro, a gente sabe, você que é um buscador do conhecimento, é um seguidor, é um inscrito aqui do canal, sabe que água com um pH elevado é muito benéfico para a nossa saúde. Mas aí depois eu fui pesquisar sobre essa água e eu não encontrei boas coisas. E foi uma das razões a mais que eu tive para não consumir nada dessa empresa. Agora presta atenção nessa história que eu vou te contar. E essa história, você tem que prestar muita atenção nela, porque essa história é composta de várias pecinhas como se fosse um quebra-cabeça. E você tem que encaixar todas elas para no final você chegar à conclusão que não vai precisar ser gênio para chegar a essa conclusão. A Coca-Cola, ela conseguiu essa façanha de criar uma população de uma cidade do México não só viciada em Coca-Cola, mas viciada em açúcar. Isso foi uma coisa tão forte que mudou até a cultura da cidade. Esse refrigerante, ele tem um poder tão grande que só existem 3 países no mundo onde ele não é consumido: Cuba, Coreia do Norte e Rússia. E mesmo assim esse último só passou a proibir o consumo desse refrigerante desde o conflito com a Ucrânia para cá. Veja que coisa incrível. Em 2019, o México ele passou a ser o campeão em consumo da Coca-Cola no mundo. Na época foi avaliado que o consumo per capita desse refrigerante no México era de, pode ficar assombrado, 1,5 litro por cabeça ao dia. O estado do México, onde ocorreram
Os maiores prejuízos dessa bebida foi no estado de Chiapas, claro, no México. O que a Coca-Cola investiu nesse estado em propaganda foi um negócio tão poderoso que começou a ser criado no imaginário popular que a Coca-Cola ela fazia parte da cultura, ao ponto que ela passou a ser usada inclusive em rituais que acontecem lá no México. O The Guardian chegou a entrevistar uma curandeira e veja que coisa incrível, essa curandeira ela disse que usa a Coca-Cola em rituais porque, segundo ela, os espíritos gostam dessa bebida. Detalhe, o estado de Chiapas é o estado mais pobre do México. E na época, a empresa fez um acordo com o governo federal e obteve a autorização de extrair mais de 500 mil de metros cúbicos de água do subsolo justamente para a produção da Coca-Cola. Só que tem um detalhe. O New York Times ele afirma que a falta d'água na região é uma coisa normal. Aí você vai, mas peraí, mas como assim? O que foi que aconteceu? Claro, lá no estado de Chiapas foi instalada uma unidade fabril da Coca-Cola. E ocorreu algo que não deveria espantar ninguém. É que a Coca-Cola alcançou um preço assim, quase a mesma coisa de uma garrafa de água, com o seguinte detalhe. Há pouco tempo atrás foi reavaliado o consumo per capita e a média per capita da Coca-Cola na região passou a 2 litros por pessoa ao dia. Chegou ao cúmulo de, em 2016, o jornal El País noticiou que 1 litro de leite lá custava 16 pesos, enquanto uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros estava custando 35. A facilidade ao acesso a essa bebida tornou-se algo tão acessível que atualmente, a cada 4 mexicanos, 3 apresentam sobrepeso. Isso é uma coisa absurda. Quem estuda um pouquinho sobre dados de saúde sabe que o campeão de mortandade no mundo é justamente as doenças cardíacas. Só que no México, o segundo lugar é o diabetes, que se agrava por conta disso tudo que eu estou trazendo aqui. Agora, senta um pouquinho para você não cair agora. Lá, as crianças, antes de 1 ano, já recebem das mães a Coca-Cola. E 10% das mães já dão Coca-Cola às crianças antes dos 6 meses de idade. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, que é tão importante quanto tudo isso que eu falei. Em uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola, você tem o equivalente a 12 colheres de sopa de açúcar. Ou seja, é o dobro do recomendado pela OMS para adultos. E você está dando isso para criança. Poxa, professor Paulo, mas como é que tudo isso pode acontecer? Como é que as autoridades permitem? Preste atenção numa coisa. Lá existe um político chamado Vicente Fox. Ele foi presidente do México. Só que tem um detalhe. Ele trabalhou na Coca-Cola por 14 anos. Esse negócio de políticos irem para a Coca-Cola, funcionários da Coca-Cola irem para a política, lá no México, isso é chamado de movimento da porta giratória. É fato, todo mundo sabe lá que a Coca-Cola foi um dos maiores financiadores da campanha dele. Sabe uma coisa interessante? Existia um acordo entre a Coca-Cola e o governo federal do México para a empresa extrair a água de San Cristóbal de las Casas. Você sabe quanto a Coca-Cola pagava para extrair a água? Quanto pagava? $300.
Poxa, professor Paulo, só isso por dia? Não. Por mês? É muito pouco. Não, era $300 por ano. Você acha que essas ainda são poucas razões para eu abominar essa bebida? E você acha que isso ainda é pouco? E você vai continuar colocando isso no seu organismo? E pior, colocando isso no organismo dos seus filhos? Dando dinheiro para esse tipo de empresa? Você quer que eu fale mais sobre isso? Bem, eu posso trazer muito mais dados. Como que ela impacta na sua saúde? Mas eu espero que só esse vídeo de hoje já tenha sido suficiente para fazer você despertar daquele sonho. Porque, infelizmente, para todo lugar que você olha, parece que tem coisa errada. Mas é você que decide, como diz o Dr. Joe Dispenza. Na época da informação, a ignorância é uma escolha. É você que escolhe ser enganado ou ter acesso à informação e à sabedoria que está disponível para você. Eu te desejo um excelente, um maravilhoso início de semana. E se você gostou desse vídeo, não esquece de praticar o tipo C. Curtir, comentar e compartilhar. E caso você deseje agendar com a gente uma consulta, aqui embaixo na descrição você vai encontrar o nosso WhatsApp empresarial e o nosso e-mail. É só entrar em contato com a gente e marcar a sua consulta, tá bom? Muita paz para você e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.